Jesus vai casando no Cleiton da pergunta. É porque a Bíblia fala aí do livro do caminho, não falava. Capítulo 14 de Mateus, versículo 28, Mateus 32. Capítulo 14 de Mateus, versículo 28, Mateus 32. Quem encontrou, diga bem. Ele é o versículo de como outro versículo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter comigo por cima das águas. Mas sentindo veio forte, foi dizer, e começando a ir para o fundo do amor, dizendo: Senhor, salva-me. Todos juntos. E quando subiram para o mar, acabou o vento. Doutorado. Vamos ver aqui. Vamos ficar todos subindo. Deve ficar dois. Vamos passar para terça-feira, tá? É muito difícil. Então, o medicamento causa reação das pedras. E o medicamento não pode parar. E já falamos de pandemia, quarta-feira, eu estou trabalhando todo. Sair daqui para poder para aqui. E pegar o táxi para casa pelo meu trabalho. Quinta-feira tem passagem. E parado, pegar o táxi para chegar para casa, mas antes de sair do trabalho, pega de descida, vai e descer bom. Tá bem? Estamos ali lideradores. Dia 6 agora, terça-feira. Será que realizou uma vigília à noite toda? Onde é que ela foi? Quem é que não tem isso? Quem está esperando? É bem próximo. Nós estamos ali há 8 vezes aplicando a conversação. Quem deseja participar da licença de oração? Maravilhoso Pai, graças te damos por essa rica e grande oportunidade de estarmos aqui nesse santuário que é bem formado pelo santo sublime nome. Eis aqui a condução cuja aniversário se aproxima. Usa pelos necessários, muitas vezes viáveis que levaram através dessa condução, e a direção das vezes vai decidir retirar todo qualquer tipo de obstáculos e pedido, Senhor, e tudo que seja processado aqui com toda, para a honra e glória tua, as comissões convidadas deste dia, tu sabes todas as coisas, e nesse exato momento queremos fazer notório a explanação da sua palavra que é bendita para todos sempre. Usa-nos no instrumento em suas mãos, humanamente, Senhor amado, certamente agradecer pelo privilégio e ao mesmo tempo apresentar a pastor desta igreja, a direção geral, a coordenação geral do Espírito Santo. Pai, bendito tudo isso, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos ser mais amados. E também o compromisso da tarde ali na rua do Ocidente. Estou ali com ele para apresentar a questão que a gente tem. Na medida do possível. Amado de Cristo, Pedro, ele tinha as suas atitudes diferentemente dos demais. E muitas das vezes nós corremos o pensamento de que estamos perfeitamente preparados para dar a verdade. Não pode dar a verdade porque devemos bem. Ou você, eu estou preparado sobre essa frente. E mesmo recebendo o convite de Jesus. Esperando que ele tenha uma intercessão. Se ele comer, ele havia esquecido. No capítulo 6 de Marcos e o capítulo 6 de João, não dá uma colocação de Deus na nossa verdade. Mas fala acerca de que ele havia saído da última hora. Capítulo 6 de João, versículo 3. E capítulo 3, passa de 45. Diz que Jesus sai da quinta tarde. O Maranhão fez 22 com o outro. 22 com o primeiro com o outro da cura. E a Bíblia diz que no capítulo 6 de João, versículo 20, ele já viu navegado de 25 a 30 estádios. Ela viu uma de 20 a 30 metros de cada estádio. E no capítulo 6 de Marcos, versículo 47 a 48, a Bíblia diz que sempre esse debate estava alcançado em pé da quarta
estava há 10 anos de vida. E ele tinha uma remada também de 25 a 30 estados. Muito obrigado. Estou vendo diabetes, estou vendo vida, amém? Deixa Deus trabalhar no lado. E ao final da verdade aqui, se formos recordar, ele vai exatamente 5 quilômetros de trajeto. Fazendo as explicações, sabemos lembrar que a cada minuto ele remada e esse realmente tem uma vida para nos observar. Alguns deles têm de tudo ainda feliz, os últimos deles que eles não viram deixar para isso. Porém, Jesus Cristo estava preparando, ele foi uma obra essa que respira de cada um deles, uma preparação prévia. Deus não coloca no tempo que antes preparado, Deus está se preparando através dele. Agora, ele se refere à responsabilidade, ele chega no seguinte, que ainda que Deus se dizer aonde a glória é a Deus. Deus não dá glória para ninguém. Não é que Deus fala no meio da frente de você ter articulado e saber exaltar as palavras, para pensar que você é melhor do que ele. Eu sei como dizer que você pode ser o melhor, mas difícil ser o pior. E tem muita gente aí que diz o pior passo. Mas nós estamos aqui, nós escolhemos a melhor passo. E Deus é ele que está no problema. Eu agradeço as pessoas que percebem e perguntam se eu tenho uma formação. Eu tenho formação em academia teológica. Porém, Deus me chamou para uma finalidade. Eu sei que Deus é comigo. Agora, para Deus realizar, 50% depende de mim. Como assim, se eu ficar no lugar? Porque se eu estou disposto a passar para mim, numa sua responsabilidade, se não estou sensado, porque você é o seguinte, se prepare de mim no futuro. A resposta é. Porque todo mundo faltava, mas a direção faltou, a dirigência não veio. Verdade isso? Cadê a dirigência não veio? Onde vem? Pode botar todo mundo. Qualquer coisa, dirigência pode acontecer. Dirigência pode ter problema. Porque ela dá para resolver os nossos esquemas. Porque ela também tem problema. Resolver bem. É como você, de repente, dá assistência na igreja. Aí todo mundo pensa que não tem problema nenhum. E você está ali para resolver. Aí você tem um quadro, você que dá para subir. Por que isso que a gente aprende? A gente aprende a lidar com as situações. Agora, para você entender que Deus não lida com o super crente. Eu espero que aqui tenha um super crente na vida. Aqui não tem super crente. Aqui não tem ser robotizado e legalizado. Aqui tem ser sozinho que suscetível a ele. Porém, Deus, ele pode ser Deus. Não pensar que essa trajetória, irmão, é só vitória lançada, agora é só vitória. Quando José teve aquelas revelações, que o santo José não tem aspiração. Precisamos decidir o que é aspiração e o que é revelação. E José teve revelação de Deus. Porque Deus resolveu cumprir a vida de José. Agora, se você cumprir José, e a revelação é vitória. Porque ele é vitória. E Deus, ele vai acima da expectativa. Eu me canso de dizer que pela minha família, eu tenho pelo mal até 30 anos. Eu já estou com 51. Eu não ficava lá. Graças a Deus, eu fiz aquilo. Eu fiz pouco de fé. Vou logo para o seu peito, eu fiz um caminho da Câmara Preta e tudo. E hoje eu me considero um representante de Deus. Me considero assim. Não me considero pregador. Porque pregador, ele fala dentro. E o mensageiro fala no coração. E ele não precisa fazer porque ele prega mesmo. Você precisa fazer, você já não tem nada para conversar com Deus. Não tem acreditar com Deus.
as coisas, necessário agora, aqui no local, que Deus não tem como Deus ele não tem ele fala para você que deve ter agora, Deus não aceita que já qualquer coisa. Deus não aceita de maneira que você depois volta, mas Deus volta. Porque quando Jacó e ele da luz, vai chegar a perguntar, ele pegou aquela pedra que está viva, ali, colocou no seu braço, e que na verdade a história errada, observe o detalhe. Depois que ele falou com o Gide, foram 20 anos. José estava com 27 anos, e José teve 27 a 37. Quando Jacó fez aquela disputa, ele olhou para aquela pedra de cabeça ali, capricho, ele sentiu que ele estava fazendo o seu desenho. Só que 37 anos depois, tudo que era aquela única de José, foi lá para os 6 de capricho. Eu deixava vocês só para vocês. Esse mundo. Por que você distinguir? Calma aí. Isso aqui é cheio de animal, deixa eu ensinar. Isso aí no outro. Mas eu preciso. Porque só faz. Se uma coisa que você sabe, eu preciso comprar isso. Aqui é casa de comprar. Se você está recebendo Deus, se prepara. Se prepara para fazer muitas coisas. Só que não pode. Toda ferramenta preparada. Primeiro que Deus não acha para nossa consciência só consciência. Deus ele acha para nossa consciência. E a consciência de Deus sobre o bem se prepara. Quem não vê vai dar bem. Eu creio que Deus é Deus. Eu creio que Deus é Deus. Eu creio que Deus é Deus. Eu faço Deus falar, então eles estão aqui, porque Deus é circular, falando, você crê? Eu
igual você, de que você, quem está mandando você tem essa cultura. Essa cultura. Como que eu faço? Você tem que Boa.
30, 17 estatura, no 5 a 36, 30 com 9 a 39, 39 com 17 a 22 anos, 22 anos depois desse período. Eu sou quanto irmão aí? Fica tranquilo. Vocês não estão fazendo logo uma vida para a história. O primeiro que tira a própria teoria. Morreu primeiro, só que primeiro tentou, aí não apareceu. Nem casal, nem público. E agora? Faz a casa de um e uma segunda. Eu ordenei que lá se fez. Não se for fazer isso, está de brincadeira comigo. Eu saí daqui para casa, eu vou na minha gente que olhou com café. Eu acho que Deus não tudo o que eu acreditei. Aí se mantém tudo que é muito. Eu já sou que estava a 320 na minha cabeça. Depois que Deus ah, não vi, como ele tem um bom preço, não tem preço, não tem preço. Quem é meu preço? Jesus. Como você fazer? Você não pode esquecer a maneira de Deus agir. Porque a maneira de Deus agir é muito fácil. Você conhece agora, mas Deus sabe o que você está fazendo. Até uma vez eu falei que não está. O limite é todo Deus resolveu usar as papéis do caio do ar. Porque se for um processo da vida que não é. Você não está vindo na casa, se der para fazer o mundo, não é nem vazio. Porque minha mãe não vai ter na vida. Deus vai fazer na sua boca. O corpo do meu pai lá tem muito. Se a senhora vai nascer, ela vai morrer, não vai morrer. Ela falou, nossa, vai nascer. Está com 72 anos. Viu uma coisa? Ele falou, você vai. Aí eu disse, ela não vai mais. Aí o que aconteceu? Ela falou, nossa, olha. Vai perder, querida. Não, Deus que deu, Deus que deu. Deve ter aquilo que você fez para mim. 13 anos eu preciso para os lados. Aí agora eu estou eu tenho a mão. Aos 23, aos 20 consegui família. Aos 23, 20 anos drogas. Aprovei. Fui empurrado. Fui levado para ser morto. Cheguei fora do microfone. Mas aos 27, Jesus me chamou.
não tinha conhecimento, mas tinha um pouco de experiência com Deus. E você Deus vai começar a falar com a vida, no final para dentro do vestido. Agora, eu preciso entender. E quando você vai voltar, mas é que nem José, você pode mudar. Não, fazer o que? Olha, Deus luz da presença de Deus. Deus da presença. No capítulo 15, o Senhor disse: Abraão, essa tua descendência será a princípio do nome muito tempo, mas na quarta geração voltará para cá. Havia Abraão e Jacó na costa. Aí Jacó foi fugir. Porque Jacó, antes do capítulo 28, ele era um engano. No capítulo 28, ele se tornou precioso. No capítulo 32, ele tornou espiritual. Deus não lida com o carnal, não dando religioso, porque ele lida com o espiritual. Então, o natural não tem graça, mas o espiritual não é. E Deus passa pelo espiritual. Deus está se confirmando no seu vestimento, que você crê da bagunça. Depois de 20 anos na casa de Labão, aí no capítulo 31, ele diz no versículo 14, no versículo 13, no capítulo 14, olha, Jacó, agora é o momento de voltar para a tua parcela, porque eu tenho visto de tudo que Labão me fez, mas não vai voltar para lá, aleluia. Deus estava fazendo o quê? Reacionando, e eu estava vendo uma ação militar entre ele, a parentela, para fazer tudo que ele tinha saído, mas aí eu fiz, irmão, no capítulo 28, quando Jacó chegou em terceiro, o sol foi embora, ele resolveu, chegou a noite. Mas quando ele chegou no sol de Jacó aqui, a noite foi e o sol veio. Foi o contrário. Se você eu estava preparado. Quando eu não vejo, eu sei alguém, vamos fazer isso, olha o nome. A Bíblia no capítulo 1, de Efésios, capítulo 1, que Jacó adorou o Senhor e portava o seu voltando. Porque estava no Deus. Ele estava no crime, mas ele foi escondado. Diga para o irmão, sai do crime, mas vai escondar o momento.